Bem-vindo a mais uma aula de matemática financeira, dessa vez sobre parcelamento em juros compostos com e sem entrada. Eu sou o professor Felipe Reitman. Se você precisar entrar em contato comigo, manda um e-mail para calculecomigo@gmail.com. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar com um problema do José. Vejam só, o José ele fez uma compra no valor de R$ 1.500 e pediu para fazer o parcelamento do valor em 3 parcelas mensais e iguais. A taxa de juros cobrada será de 35,4% ao ano, no regime de juros compostos. Então vamos determinar, primeiro, o valor de cada uma das parcelas nas condições que foram ali apresentadas. Depois, qual que é o valor de cada parcela, caso o José faça o pagamento de uma entrada no valor de R$ 200. Então, se ele pagar R$ 200 de entrada, quanto que vai ficar cada uma das parcelas? Vamos dar uma olhada nisso aqui rapidinho. Primeiro, a gente pode separar o nosso problema em partes menores. Vamos separar aqui o nosso texto dizendo que José fez uma compra no valor de R$ 1.500. Essa é uma primeira informação. A segunda é que José pediu para fazer o parcelamento do valor em 3 parcelas que são mensais e iguais. E a terceira é que tem uma taxa de juros que vai ser cobrada de 35,4% ao ano em juros compostos. Vamos começar a reescrever esse texto na linguagem mais matemática. Primeira coisa que a gente pode fazer é pegar esses 1.500 e reescrevê-lo como AV. AV é de valor à vista. Então agora a gente tem valor à vista AV é igual a R$ 1.500. Depois a gente pode pegar as informações sobre o parcelamento. O texto diz que são 3 parcelas mensais e iguais. Então a gente pode converter isso para uma quantidade de parcelas igual a 3 e 3 prazos para o pagamento dessas parcelas. O primeiro eu vou chamar de N1, depois de um mês a gente tem o pagamento da primeira parcela. Depois do segundo mês, a gente tem o pagamento da segunda. Depois do terceiro mês, a gente tem o pagamento da terceira parcela. Então, são parcelas mensais. E essa taxa de juros, a gente tem que ficar atento porque são juros compostos. Então, a gente vai escrever isso como I igual a 35,4% ao ano. Essa informação vai ser importante já já. Agora, as nossas questões que a gente quer descobrir. A gente quer saber o valor de cada parcela nas condições apresentadas. Então, a gente quer saber o valor futuro, ou seja, o montante. O valor de cada parcela vai ser o montante que vai ser pago em cada um dos meses. A gente vai querer descobrir o M dentro do nosso parcelamento de parcelas iguais. E a outra possibilidade é a gente descobrir esse mesmo montante, mas num caso específico, caso haja uma entrada de R$ 200 feita pelo José no início. Então, reescrevendo dessa forma, agora o nosso problema deixa de ser sobre o José, deixa de ser sobre uma compra, e a gente resolve o problema de forma mais objetiva. Então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai fazer. Primeiro, vamos focar só no valor de cada parcela na primeira questão, a letra A. Para poder a gente descobrir qual é o valor de M, a gente tem que consultar que fórmulas que vão envolver isso, parcelamento em juros compostos, né? Então, para parcelamento em juros compostos, a fórmula é C, que é o capital, ele é igual a M, que é o montante, ou seja, o valor no futuro, que multiplica 1 sobre 1 mais I elevado a N1, 1 mais a taxa de juros elevada ao primeiro prazo, mais 1 sobre 1 mais I elevado a N2, onde I é a taxa de juros e N2 é o segundo prazo de pagamento, mais 1 sobre I elevado a N3, aonde o I é a taxa de juros e o N3 é o terceiro prazo de pagamento. Então, aqui a gente já sabe o valor de C, a gente já sabe o valor de I e sabe o valor dos N's. A gente não sabe o valor do M, do montante. Vamos substituir aqui os elementos dentro da fórmula. Mas para fazer essa substituição, a gente vai ter que tomar cuidado com uma coisa. A nossa taxa de juros foi informada como uma taxa de juros ao ano e a gente vai fazer os nossos cálculos em parcelas mensais. Então, a gente tem que fazer uma conversão. Ou a gente converte o nosso prazo ou a gente converte a nossa taxa. Para a gente converter a nossa taxa, a gente vai ter a seguinte fórmula. A taxa equivalente é igual a 1 mais I elevado a P sobre A menos 1. Esse P sobre A significa P é o período que foi pedido, o que foi solicitado, e A é o que foi apresentado. Então, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor e substituir os nossos valores, né? A gente quer fazer juros compostos sendo convertidos de ano para meses. Então, olha só, o nosso objetivo é chegar em meses. Então, a gente está partindo de anos para chegar em meses. Imagina só, se a gente tem uma taxa de juros anual, a mensal vai ser menor do que ela, né?
Então, a gente tem que ter isso como objetivo na hora de começar a fazer os nossos cálculos. Então, o prazo que foi pedido é de 1 mês. E o prazo que foi apresentado é de 1 ano, equivalente a 12 meses. Então, na hora de substituir no P e no A, a gente vai ficar com 1 mais I elevado a 1 de 1 mês, dividido por 12 de 12 meses, que é o equivalente a 1 ano. Então, agora a gente vai ficar com a conversão de taxa equivalente já descrita com as relações dos períodos. Agora, vamos substituir aqui o valor da taxa que a gente tem que fazer a conversão. A nossa taxa ela é de 35,4%, mas na hora de fazer as nossas contas, a gente não pode deixar isso na notação de porcentagem. Vamos dividir 35,4 por 100 e a gente vai obter 0,354. Então, a nossa fórmula vai ser 1 mais 0,354, tudo isso elevado a 1 sobre 12 menos 1. Agora é só a gente fazer a execução aqui dessa fórmula e descobrir qual que era a taxa de juros compostos ao mês para esse problema. Então, vamos começar somando os dois elementos internos do parênteses e a gente vai ficar aqui com uma taxa de juros compostos ao mês de 1,354, tudo isso elevado a 1 sobre 12. Esse 1 sobre 12, a gente tem que fazer a divisão entre esses elementos. A divisão de 1 por 12 vai dar 0,083333 e não para de ter 3 aí para o resto da vida. Só que, para a gente poder fazer os nossos cálculos, o ideal é a gente conseguir preservar a maior quantidade de dígitos depois da vírgula dentro dos nossos cálculos manuais, quando a gente está usando calculadora, por exemplo. Se a gente vai utilizando um software, tipo Excel e tal, ele vai fazer isso sem a gente precisar se preocupar. Aqui eu vou tentar usar o máximo de dígitos que a minha calculadora me permitiu usar. A gente vai ter 1,354 elevado a esse númerozinho. Isso vai dar 1,025576880,525. Na hora que a gente subtrair por 1, vai sumir aquele 1 que está antes da vírgula, a gente vai ficar apenas com 0,025576880,0525. Então, essa é a nossa taxa de juros compostos ao mês para esse problema. Então, a isso posso ser escrito de uma outra forma um pouco mais simplificada e arredondada, como 2,56% ao mês. Porque na hora de converter o 0,02557, como tem um 7 depois do segundo 5, a gente vai arredondar isso para um 6. Então, a gente vai ficar com 2,56% ao mês. Nos cálculos adiante, eu vou utilizar esse valor, 2,56%, porque vai ficar um valor menor para eu poder exibir aqui na tela para vocês. Então, vamos agora começar a substituir os nossos elementos dentro da fórmula, porque agora está tudo dentro do mesmo prazo, tanto a taxa quanto as parcelas. Então, vamos começar substituindo o valor do nosso capital. O capital é aquilo que está sofrendo juros. Como o nosso amigo José ele quis parcelar o valor total da dívida, ou seja, os R$ 1.500 ele quis parcelar na primeira oportunidade, esse vai ser o capital, porque todos os R$ 1.500 vão sofrer os juros dali para frente. Então, o nosso capital vai ser igual ao valor à vista nesse primeiro caso. A gente vai substituir também a nossa taxa de juros dentro dessa fórmula, no lugar de I, já na forma decimal. Então, a gente vai ter M que multiplica 1 sobre 1 mais 0,0256 elevado a N1, a mesma coisa elevado a N2 e a mesma coisa elevado a N3. Vamos ficar com essa fórmula aí para poder agora colocar os nossos prazos. Como os nossos prazos são de 1 mês, 2 meses e 3 meses, a gente vai ficar com uma fórmula como essa. Então, agora a gente vai ter que começar a executar os nossos cálculos aqui dentro. Vamos começar fazendo os nossos cálculos dentro de cada um dos parênteses, que é exatamente a mesma conta. Então, a gente vai somar 1 mais 0,0256. Então, a gente vai ter em cada um dos denominadores 1,0256 elevado às potências de cada um dos prazos mensais. Então, no primeiro elemento, agora a gente vai fazer as potências, o primeiro está elevado a 1. Se está elevado a 1, não vai mudar nada. Vai continuar simplesmente como 1 dividido por 1,0256. Já o segundo está elevado ao quadrado, então eu tenho que fazer 1,0256 elevado ao quadrado. Isso vai dar para mim 1,05185536. E agora eu tenho que fazer de novo esse mesmo número elevado ao cubo. Isso vai dar para mim 1,078782857216. Então, agora a gente vai pegar esses números que estão nas suas formas fracionárias e vamos fazer as divisões. 1 dividido por 0,256, por exemplo, vai dar
0,9750390001. A segunda parte das nossas frações, quando a gente for dividir 1 por 1,0518, etc., a gente vai chegar em 0,950801,054. E a nossa terceira fração, quando a gente for fazer a divisão, vai dar para a gente 0,926970,607. Uma observação muito importante, isso que está aparecendo aqui, em cada um desses termos, é sempre um valor menor do que 1, 0,9 alguma coisa. Isso é o percentual de cada uma das parcelas que vão ser pagas pelo nosso amigo José, que vai ser utilizado para abater na dívida. Então, a primeira parcela ela vai abater aproximadamente 97,5% do valor que for pago, vai ser para abater na dívida. Na segunda parcela, do valor que for pago, que a gente ainda nem sabe quanto é, 95,07% aproximadamente vai ser para abater a dívida, o resto vai para pagar juros. Já no terceiro mês, a gente vai ter 92,69% do valor pago naquela parcela vai ser destinado ao pagamento da dívida. O restante vai para os juros. E quanto mais parcelas, quanto maior for esse prazo, maior vai ficar a relação entre juros e valor que vai abater na sua dívida, tá? Mas agora, para esse problema, a gente está interessado só em descobrir o valor de cada parcela. Vamos somar esses 0,9 aí para a gente poder chegar num resultado. Então, somando esses elementos, a gente vai ter 2,852710,662. Então, esse número está multiplicando o nosso montante e isso é igual a 1.500. Para descobrir o nosso montante, que é o valor de cada uma das parcelas, a gente vai trocar essas coisas de lugar para poder reescrever melhor a nossa fórmula e vamos ficar com o montante igual a 1.500 dividido por 2,852710,662. Ao executar essa divisão, a gente vai chegar no resultado 525,815681 e por aí vai. Olha só o tanto de dígitos que dessa vez apareceu. Só que a gente vai pegar esses dígitos todos e vai poder arredondar ele para duas casas decimais, porque a gente está falando de valores monetários. Então vai fazer pouco sentido a gente falar para o José pagar uma dívida que tem um terceiro dígito nos centavos, né? Então a gente pode arredondar isso para R$ 525,81. É o valor de cada uma das parcelas que o nosso amigo José vai ter que pagar para poder conseguir sanar aquela dívida inicial de R$ 1.500. Então, para pagar uma dívida de R$ 1.500, ele vai ter que pagar 3 vezes R$ 525,81 por causa dos juros. Okay? Então, isso foi se ele pagasse a dívida toda parcelada. A gente tem uma segunda possibilidade, que é ele pagar uma parte da dívida na hora e a outra parte parcelada. Essa parte paga na hora a gente chama de entrada. Então, se ele pagar uma entrada de R$ 200, vai sobrar um dinheiro para ele poder pagar ao longo do tempo nas próximas 3 parcelas. Então, a gente vai utilizar a fórmula aqui de conversão de capital. O capital ele é constante, então ele vai ser capital igual o valor à vista menos a entrada. Capital é aquilo que vai sofrer os juros. Como ele não vai ter que pagar juros sobre o valor integral, já que ele pagou R$ 200 à vista, ali na hora, então a gente vai ter como valor do capital os 1.500 menos os R$ 200. Então, capital é igual a 1.500 menos 200. 1.500 menos 200 vai dar 1.300. Então, agora a gente vai poder refazer as nossas contas utilizando, em vez de um capital de 1.500, um capital de 1.300. A fórmula vai ser a mesma. Capital é igual ao montante que multiplica 1 sobre 1 mais a taxa elevado ao prazo 1, mais 1 sobre 1 mais a taxa elevado ao prazo 2, mais 1 sobre 1 mais a taxa elevado ao prazo 3. Então, vamos aqui fazer as nossas substituições. No lugar do capital vai entrar 1.300 dessa vez. E todo o resto a gente já fez essa conta antes. Então, ficou igual ao montante que multiplica 1 sobre 1 mais 0,0256 elevado a 1, mais 1 sobre 1 mais 0,0256 elevado a 2, mais 1 sobre 1 mais 0,0256 elevado ao cubo. A gente pode refazer tudo de novo se você tiver a fim de treinar aí as contas manualmente, mas a gente já sabe quanto dá esse resultado. Esse resultado todo dá aquele número 2,852710,662.
Então esse é o fator que a gente sabe que vai ter que ser o denominador do cálculo do nosso capital para poder chegar no montante. Então o nosso montante vai ser 1.300 dividido por 2,8527, 10,662. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar num resultado de R$ 455,71 aproximadamente, porque como a gente tem depois do zero um 6, a gente pode arredondar para R$ 71. Então o valor que ele vai ter que pagar em cada uma das parcelas, se ele der uma entrada de R$ 200, é de R$ 455,71. Então veja só, o impacto de uma pequena entrada no início teve um reflexo muito grande ao longo das parcelas no tempo. Isso sempre vai ser uma coisa bastante relevante para a gente poder pensar em parcelamentos. Quanto maior o prazo, maior a quantidade de juros que você vai ter nesse parcelamento. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução para a gente poder treinar esses tópicos de parcelamento em juros compostos, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ali pelo e-mail calculecomigo@gmail.com. Um abraço, até mais!